Nós estamos na segunda parte, capítulo 6, que trata da vida espírita. E nós estamos estudando sobre as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. A gente começou esse estudo na semana passada, e agora nós vamos continuar. Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. E esse tópico também trata das metades eternas. Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre as metades, né? Muitos às vezes comentam: não encontrei a minha metade. Você vai ter uma surpresa com a explicação dos espíritos aqui, né? Mas aguarde. Pergunta 296. 296. Show? Sim. Pergunta dirigida aos espíritos é a seguinte: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Então, um espírito tem uma determinada afeição a outro. E aí está se perguntando: é possível haver alteração nessas afeições que existem entre dois ou mais espíritos? A resposta dada pelos espíritos é a seguinte: não são suscetíveis, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Não estão eles sujeitos a enganar-se. O espírito não engana o outro. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, quando dois espíritos adquirem um determinado grau de pureza, o que eles sentem um pelo outro é o mais puro e verdadeiro sentimento, e nada altera isso. Foi bem clara a resposta: nada altera isso. Assim como também ficou claro que espíritos puros, então, se os espíritos são atrasados, ainda não têm essa condição, ainda não estão nesse nível, né? Precisariam evoluir para atingir esse nível. 297. Tá. 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na terra? Vou repetir. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na terra. Quer dizer, dois seres encarnados consagraram a afeição um ao outro, verdadeira, sentimento verdadeiro. Então está perguntando se isso continua lá no plano espiritual, se essa afeição continua. Resposta: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Verdadeira simpatia. Então, absolutamente nada pode colocar em dúvida essa afeição. Tem que haver verdadeira simpatia, acima de qualquer suspeita, vamos assim dizer. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, afeição por causa de ordem física, beleza, corpo,
sensualidade, né? Desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Claro, quando estamos aqui vivendo a experiência material, como todos nós aqui estamos, a influência da matéria é muito grande. A influência da matéria existe. Não só a questão da influência física, da beleza, do corpo, da sensualidade, mas tem a questão do poder econômico, tem a questão da posição social, tem a questão da hierarquia no quadro de funcionários de uma empresa. Então existe uma série de fatores que circundam a nossa experiência material e que podem interferir nessas aflições. Ainda que a gente fale, não, eu não olho para isso não. Imagina, eu não olho para essa questão do corpo, do dinheiro. Tá? Você pode até falar isso. Mas que existe a influência, existe. Você talvez até lute para não ser dominado por essa influência. Só que muitos não conseguem se sobrepor nessa luta. E a gente sabe disso. Né? Quantas relações aí acontecem por questões financeiras, por questões de posição social, por questões de conveniência social, poder político e um monte de outros interesses terrenos, interesses passageiros, né? 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Essa é a pergunta que eu comentei com vocês no começo. Né? Todo mundo quer saber, será que eu vou encontrar a minha metade? Será que eu já encontrei a minha metade? Será que existe a minha metade? Então o poeta te pergunta: as almas que devam unir-se estão desde as suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Olha a resposta dos Espíritos: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os Espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então aqui nós temos que entender o seguinte: a verdadeira união, em termos espirituais, não é a união que a gente entende aqui no sentido material. Um homem se une a uma mulher se une a um homem. Não é nesse sentido. Esse é o sentido material. Para começar, entre os espíritos não há distinção de sexo. Não existe espírito masculino, espírito feminino. Não tem. Existem espíritos. A questão da sexualidade é uma questão material, não é uma questão espiritual. Porque o espírito está num outro grau de evolução.
nós precisamos da sexualidade por conta da experiência terrena. E só. Tá? Não tem que existir união entre um sexo com outro sexo em termos espirituais. Por isso que falou aqui. É a união verdadeira entre os espíritos. Uma comunidade. Esse é o sentido de amor verdadeiro em se tratando da ótica espiritual, que é a ótica que nos interessa, porque é a ótica que atravessa os tempos. Tanto é verdade que nós, nas nossas sucessivas encarnações, não quer dizer que nós somos sempre do mesmo sexo. Hoje tem aqui nessa sala sexo masculino, sexo feminino, mas não quer dizer que foi sempre assim. Eu já posso ter reencarnado várias vezes no sexo feminino. A mulher aqui na sala já pode ter várias vezes reencarnado como masculino. É uma questão da necessidade da experiência que precisa ser vivida para a resolução das provas. Então essa é uma questão terrena. Então, em se tratando de amor espiritualmente falando, se sobrepõe a tudo isso. A tudo isso. Talvez seja difícil para nós entendermos isso, porque somos criaturas, nesse momento, terrenas. Aqui estão todos encarnados, pelo menos os que eu estou vendo, estão todos encarnados. Tem uma turma grande aqui desencarnada, mas eu não vejo. Né? Então, talvez seja difícil para a gente entender. Esse caso aí do sexo, é importante que o homem, o espírito que encarna do homem, quando ele vai encarnar para a mulher, a finalidade dele daria passar pelo prisma do fato de ser mundo, ou seja, a concepção, a criação da criança. Porque sem essa experiência, somos incompletos. Fica incompleto, justamente. Igual a mulher, porque a mulher, o espírito que cai só como mulher, ele tem que passar pela versão masculina para ela ter a experiência do que é ser um homem. É assim que a espiritualidade veio mesmo. Né? É isso aí. Muito bem. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, essa pergunta aqui, na verdade, ela é uma continuação da anterior. Tá? Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Então não é certo falar, eu estou procurando a minha metade. Bom, então, em outras palavras, eu sou uma metade. Então precisa de dois espíritos para dar um. Então nós não somos um, nós somos meio espírito. Porque se está procurando a metade, então significa que você é a outra metade. Você não pode achar que você é inteiro. Aí vai ficar 1,5. A matemática não fecha. Né? Então a resposta dos espíritos aqui é muito clara. Tá? A expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados, os dois estariam ambos incompletos. E pode acontecer do espírito ter uma experiência separada por séculos.
É uma questão das provas dele. Não necessariamente ele tem que estar unido a outro ou a outros. Depende da missão que ele tem, das tarefas que ele tem. Então, espiritualmente falando, nós não podemos falar nisso de estou procurando a minha metade. Em outras palavras, você está dizendo que você vale só metade. Porque se você está procurando outra metade, para poder dar um inteiro, então você é meio, e o que você está procurando é mais meio. E não é assim, a conta não é essa. Todos somos inteiros. Por isso que ele falou que a expressão é inexata. Não é exata. Certo? Então nós vamos ficar nessas 4 perguntas aqui hoje. Faltam mais 4 para fechar esse tópico. E aí, numa outra oportunidade, a gente termina. Tá? Mas quem quiser terminar em casa, pega aí da pergunta 300, da 300 até a 303. Aí termina esse tópico.